todos bem-vindos a mais um episódio do podcast A Jovem Advocacia Pode. Aqui neste espaço exploramos os desafios, as histórias inspiradoras da jovem advocacia. Eu sou Nayara Costa, jovem advogada, atuo na área do direito previdenciário e hoje estou aqui como anfitriã, ao lado de mulheres advogadas, para debatermos um tema muito relevante, muito especial, principalmente nesse mês dedicado às mães. O nosso tema de hoje é sobre como conciliar a advocacia com a maternidade. Estamos aqui hoje com a nossa primeira convidada, a doutora Priscila Dantas. Doutora, fale um pouquinho sobre o seu currículo. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, trazendo esse tema tão relevante para a jovem advocacia. Sou advogada militante, mãe de 2 rapazes. Comecei minha trajetória no processo civil, direito civil, posteriormente esbarrei no direito do trabalho e tive essa intenção de sair um pouco do contencioso e busquei a área preventiva. Foi quando esbarrei na Lei Geral de Proteção de Dados e vi uma oportunidade. Além da pós-graduação em Direito Civil, Processo Civil, tenho um MBA em Business Law e Gestão. E posteriormente também fiz uma certificação pela Privacy Academy e recentemente tirei a certificação como DPO, que é a Data Protection Officer, uma nova profissão aí que, trazendo para a legislação brasileira, é a encarregada de proteção de dados, e atualmente eu sou a única profissional piauiense com esse nível de certificação internacional. É um prazer mais uma vez estar aqui conversando com mulheres e trazendo para a jovem advocacia que é possível sim a gente conciliar a maternidade e a nossa carreira profissional. Também temos aqui hoje a doutora Ravena Mendes, uma jovem advogada, mãe, com uma história inspiradora. A doutora Ravena Mendes é advogada, atua na área do direito criminal e de família, é pós-graduada pela ESA Piauí em Direito Penal e Processual Penal e presidente do Núcleo de Inclusão Racial da PAC. Não é isso mesmo, doutora? Isso mesmo. Olá a todos. É um prazer enorme estar aqui nesse podcast tão inspirador. Está se iniciando, começando agora, mas já com todo esse peso, com todos esses temas altamente relevantes, dando importância, a datas especiais de cada mês. Então é um prazer enorme estar aqui. Sim. E eu estou muito empolgada para a gente mergulhar nessas histórias de vida de vocês como mulheres, como mães, advogadas, responsáveis pela manutenção de uma família, pela criação de um ser, e ainda tendo a cobrança da produtividade dentro de uma vida profissional. Então eu estou muito empolgada. Eu, como jovem advogada, ainda não sou mãe, mas vejo que vocês possuem histórias inspiradoras e que podem inspirar ainda muitas mulheres advogadas. Seja a advogada que hoje não está conseguindo conciliar, porque nós temos essa realidade, a advogada mãe, que hoje vive essas barreiras de não conseguir conciliar a advocacia com a maternidade. E eu tenho certeza que essas pessoas vão se ver muito em vocês, como superar esses desafios. Hoje, esse é o nosso objetivo. O podcast A Jovem Advocacia Pode busca exatamente isso, trazer os desafios, as histórias, os insights, que de alguma forma podem fortalecer a nossa comunidade da Jovem Advocacia. E nesse primeiro momento, eu queria trazer como primeira questão aqui um tema, como foi que vocês, quando vocês descobriram que estavam grávidas, que iam ter um filho, se isso foi planejado, se houve um planejamento, em que momento da carreira vocês estavam? Que delícia começar a nossa conversa assim, Não foi nada planejado. Meu primeiro filho, eu estava já na faculdade, mas não era de direito, eu fazia enfermagem na época. Estava no comecinho, eu tinha 20 anos e me descobri grávida. E surgiu ali, muitos questionamentos. Quando eu sempre digo, não nasce só uma criança, nasce uma mãe, uma jovem mãe, que muitas vezes ainda está nessa fase de descoberta. Então, a minha virada de chave para a advocacia, ela aconteceu bem depois. Eu cheguei a me formar, terminar a enfermagem, trabalhei na assistência e só então eu decidi voltar para o direito, que era aquilo que meu coração pulsava e chamava, Então, o que eu posso dizer é que houve várias quebras durante o percurso. Várias vezes eu tive que interromper a minha carreira por conta da maternidade, E quando eu entrei no direito, que era aquilo que me movia, que me enchia os olhos, veio o autismo do meu filho mais novo,
né? Então foi mais uma vez um momento onde eu tive que fazer escolhas, mas o direito sempre me levou, né, para persistir. Eu acho que o advogado, ele nasce persistente, porque a gente não desiste, né? Quem tem isso na veia segue. Então isso foi mais um desafio e isso me fortaleceu. Eu acho que muitas vezes o apoio para suportar o autismo e a dificuldade da maternidade foi de fato mergulhar no direito. Então essa foi minha experiência bastante positiva, né? E fácil não é, mas é possível. E você, doutora Ravena? Eu, na verdade, eu costumo dizer que meu filho foi minha salvação, né? Meu filho, ele foi a virada de chave na minha vida. Eu agradeço a Deus por ter sido mãe muito jovem, fui mãe aos 16 anos de idade, né? E eu costumo dizer que meu filho foi minha salvação. Por quê? Eu venho de uma família mãe solo, né? Minha mãe me criou sozinha, juntamente com a minha prima, que eu considero minha irmã, né? Minha mãe também a criava. E aí minha mãe passava o dia todo trabalhando, trabalhava durante o dia, trabalhava à noite, né? Técnica de enfermagem. E aí eu ficava muito tempo só, né? Minha irmã, bem mais velha do que eu, também precisava trabalhar. E aí, adolescente, muito nova, mais amizades, mais companhias, né? Ia pro colégio, faltava, não ia, aquele famoso gaseava a aula, né? Sim. Resumo, né? Diante disso tudo, fiquei grávida muito jovem, né? Aos 16 anos de idade. À época eu tinha umas amizades que não eram tão agradáveis, tão boas. Tava indo para um caminho que não era o correto. E aí, quando eu engravidei, principalmente quando eu tive o meu filho, né? O meu filho foi a virada de chave na minha vida. Foi no momento que eu olhei e falei assim, não, eu realmente preciso mudar. Eu realmente preciso seguir nos estudos. Eu preciso cuidar dessa vida, né? Que eu tô gerando, que eu tive. E aí, o meu filho, de fato, foi o meu milagre na minha vida. Ele é o responsável por esta Ravena que hoje está aqui, literalmente, né? Ele te fez gente. É, exatamente. Ele me fez gente. Eu renasci com o meu filho, literalmente. Perfeito, doutora. Então, a gente está aqui diante de histórias de verdadeira superação. Sim. A doutora Priscila, que além de ser mãe, é mãe de uma criança com autismo. Então, já são barreiras que, de certa forma, são mais agravadas diante disso. Mas que ela consegue, é advogada, atua na área do direito digital e com histórias inspiradoras. Doutora Priscila, nós sabemos também, nós advogados, a vida do advogado em si é uma vida de cumprir prazos, audiências, atendimento ao cliente. Então, são muitas atividades que acabam levando o advogado a um esgotamento, não é isso? E quando se é advogada e se é mãe, como a gente pode fazer para equilibrar, balancear a vida profissional, o lado profissional, com o lado materno, né? Daquela mãe que precisa buscar o filho na escola, daquela mãe que precisa dar atenção ao seu filho depois de um dia longo de trabalho. Como a gente pode fazer nesse momento, né, da advocacia, sendo jovem, sendo mulher, advogada, mãe, tendo uma família, como a gente pode estar fazendo para equilibrar o lado profissional com o lado da maternidade? Eu costumo sempre dizer que antes de ser mãe, eu sempre fui uma mulher com muitos desejos e muitos sonhos e com muitos objetivos a serem cumpridos, né? A maternidade, ela veio de forma precoce, não planejada, mas ela foi uma aliada na minha vontade de querer ser diferente para os meus filhos, né? Eu vim de uma família bem tradicional, minha mãe cuidava dos filhos, o meu pai que trabalhava fora, mas cresci ela escutando, nunca dependa de ninguém, faça o seu, Sim. né? E isso me motivou muito e a ser mãe não me impediu que eu cumprisse esse objetivo de vida. Claro que eu seria aqui leviana se eu não dissesse que eu tive uma rede de apoio muito importante para que enquanto eu estivesse trabalhando, alguém ficasse pelos cuidados dos meus filhos, né? Mas quando eu descobri o autismo primeiramente, eu fiz essa questão. Será que Deus não mandou essa criança para que eu me afastasse e vivesse só isso, né? E eu falei, não. Eu parei um tempo, né? E eu falei, não, eu tô infeliz, né? Meu filho precisa de uma mãe feliz e realizada. E eu acho que a gente precisa entender que a gente não é só mãe quando a criança nasce. A gente tem muitos anseios de mulher. Então, eu nunca abandonei meu lado profissional. Fiz esses recortes porque foram necessários. Mas eu falei, não, meu filho vai se orgulhar de mim, dessas horas que eu também estive fora de casa. E hoje, meu filho mais velho, que tem essa noção,
ele me acha um grande popstar, uma estrela, minha mãe é o máximo, ele consegue verbalizar isso por onde ele anda. Então, assim, que exemplo que eu fiz de mulher para ele, né? Então, eu acho que isso foi um crescimento, um amadurecimento, primeiro como mulher, Sim. e depois, posteriormente, como mãe, mas eu sempre tive uma rede de apoio e não vou negar. Certos momentos da minha vida eu fui julgada, porque eu cheguei nesse esgotamento profissional, Sim. como eu estou vivendo uma fase onde eu tenho que trabalhar 3 turnos e eu tenho que, nesses espaços, buscar dar a atenção necessária para os meus filhos. Sempre vai haver esse julgamento, mas quando você tem isso muito resolvido como mulher, a maternidade também fica mais leve, sabe? Eu acho que o caminho é por aí. Esse é o caminho da gente conseguir equilibrar a vida. São vários pratinhos, né? Que a gente tem que ficar... É verdade. As mulheres são muito exigidas e a gente sempre tem essa proatividade de querer realmente dar conta de tudo. De tudo. E se reconhecer nessa fragilidade, muitas vezes, é necessário, né? Pra gente se É fortalecer. verdade. Doutora Ravena, e o que você entende, assim, como uma estratégia para a mulher advogada conseguir conciliar essa advocacia com a maternidade, conseguir conciliar até mesmo os horários, né? Porque eu acredito que vocês estão aqui hoje, neste momento, mas, de certa forma, vocês estão abdicando de um momento com a família, em busca, né, de um lado profissional, participar de um evento enriquecedor e que possa também ajudar outras mulheres. E eu pergunto para a doutora Ravena, reitero a mesma pergunta da doutora Priscila, como você enxerga esses desafios de conseguir conciliar esse lado da maternidade com o lado profissional sendo advogada? Eu acho que um dos pontos quando a gente é mãe é querer poder dar um mundo para os nossos filhos, né? Começa por aí. A gente quer ter a educação que talvez a gente não teve, ter uma casa que talvez a gente não teve, ter uma qualidade de vida que às vezes a gente não teve, poder levar para viajar, né? Dar uma outra realidade de vida. E sem dúvida estudar e trabalhar são 2 caminhos, né? São 2 fatores que nos levam a alcançar esses sonhos. E aí, eu sem dúvida, justamente por ter vindo de uma zona periférica, por ter vindo de uma família muito humilde, muito pobre, ter visto toda a luta da minha mãe, né? Então, os meus filhos, eles sempre viram a mãe estudando, procurando. Eu ainda não estou no lugar que eu quero, ainda não estou no lugar que eu almejo alcançar, mas estou trilhando esse caminho, né? E aí eu tenho uma frase que é muito engraçada, porque eu já percorri tantos lugares, eu já fui obreira também, né? De uma certa religião, e lá tinha uma frase que eu achava muito engraçada, que o pastor dizia assim: deixa pra descansar na eternidade, você vai ter toda a eternidade pra descansar. Aqui vamos trabalhar, vai fazendo, vamos atrás dos nossos sonhos. E é justamente isso que nos alimenta, porque conciliar nem sempre é possível. Às vezes a gente está esgotada, às vezes a gente está cansada mentalmente, eu acho que isso é o principal, né? Nós mães costumamos muito nos culpar, né? Tanto é que tem aquele ditado que ser mãe é padecer no paraíso. Porque se a gente está aqui se doando ao trabalho, a gente também está pensando nos nossos filhos, aonde a gente pode estar falhando com eles, aonde a gente pode estar faltando. Nasce uma mãe, nasce uma Isso, culpa. a gente está sempre ali tentando. E eu acho que uma das coisas que é bastante importante é o diálogo, né? Eu sempre falo isso com meus filhos. Quando eu tô saindo, eu explico: olha, eu tô indo trabalhar para conseguir pagar o colégio de vocês, para conseguir pagar o plano de saúde de vocês, para dar uma vida melhor pra gente. Quando o meu filho mais velho, que é o que mais acompanhou essa questão do estudo, eu sempre falo para ele: olha, você sempre me viu estudando, então você sempre teve um exemplo dentro de casa para que você também possa estudar, também possa se espelhar, também possa galgar para alcançar os seus sonhos. Então, assim, a conciliação, às vezes, nem sempre, todo dia você tá 100%, mas a gente fazendo ali, nem que seja 30%, 40%, 50%, já é muito importante. A gente tem que entender que nós não somos uma máquina, o nosso corpo não é uma máquina. É normal, nem sempre a gente está bem, nem sempre está 100%. A questão é literalmente não desistir, né? Ter muita força de vontade. E como diz o ditado, ter força na peruca e seguir, se levantar todo dia na esperança de que tudo vai dar certo, que tudo vai melhorar e fazer por onde, Você né? tem 2 filhos? 2 filhos. Eu tenho um de 14... Mãe solo? Um de 14 anos, né? E um de 4 anos. Eu tô separada recentemente, né? Me separei ano passado do
pai do meu filho em novembro. E aí a gente ainda tem esse processo, né? O processo de separação. Isso, porque o meu filho mais novo é super apegado ao pai. Então ainda tem isso que você também tem que conciliar. Porque a gente tá com as nossas dores, mas a gente não pode passar as nossas dores para os nossos filhos, porque a gente tem que estar ali fortalecendo eles, né? Então, realmente é muito desafiador. Não, e você que foi mãe aos 16 anos, né? E se tornou advogada, uma forte inspiração para o seu filho, né? Que sempre se mostrou ali uma pessoa que estava estudando. E claro, se ele te vê aqui hoje, com certeza, ele vê que você está buscando algo melhor também, né? Para a família, para ele. E é muito inspirador isso, doutora Ravena. Mas assim, como que a gente pode estar fazendo, a mulher advogada, a gestão do tempo, né? Porque a gente lida com muitas coisas ao mesmo tempo. A advocacia, ela é uma profissão que nós precisamos lidar com muitas situações. Todo dia, quando a gente acorda, é um problema diferente, é uma situação diferente para lidar. E como a gente pode estar fazendo essa gestão do tempo para a mulher conseguir, de certa forma, claro, precisa do suporte da família, que é necessário ter esse apoio, essa rede de apoio, né, chamada. Mas como vocês fazem para gerir o tempo e conseguir resolver tanto o lado profissional, resolver a parte familiar também, né? Equilibrar uma balança de dar atenção para o seu filho todos os dias. Até porque seu filho, ele tem quantos anos? Você? Tem um de 14 e um de 4 anos. Um 14 e um de 4. Então, esse de 14 já está entrando na fase da adolescência. Sim, já é um adolescente. Então, requer, assim, já aquela atenção, o cuidado. E você, a mulher, ela não pode se voltar somente ao lado profissional. Ela também tem que estar atenta ao que acontece na sua casa, com seus filhos. Mas a minha pergunta é se vocês têm algumas ferramentas, por exemplo, algumas que podem gerir o tempo, auxiliar vocês a conseguir não esquecer, por exemplo, de alguns detalhes da vida escolar do filho. Eu sou uma pessoa que eu sou meio sem filtro, sabe? Eu sou bem sincera, eu agradeço muito a rede de apoio que eu tenho. Eu acho que se eu não tivesse rede de apoio, nossa, eu não sei nem como é que eu conseguiria me virar. Porque, imagina aí, são 2 filhos, eu sou advogada criminalista, então às vezes é ligação de madrugada, ligação às 6 horas da manhã, tem que sair para uma delegacia, tem que ir para uma audiência de custódia. E o seu tempo ali, você não... A advocacia criminal, às vezes você não consegue organizar a sua agenda, porque do nada, toda a sua agenda pode ir água abaixo. Você organizou todo o seu dia, mas de repente um cliente é preso, você precisa ir para uma audiência de custódia e você fica lá no Tribunal de Justiça, ali no fórum, de 10 horas da manhã até 5 horas da tarde. Mas eu acho, doutora, que essa questão é da profissão. Exatamente. Ela só piora com a criminal. Isso, exatamente. Só é mais acentuado. A gente dorme com a agenda, acorda, isso, ela tá quando toda pensa diferente. que não, já foi. Então, por isso que a advocacia não é uma profissão de covardes, né? Justamente porque você, se não fosse outra profissão, você acaba se desesperando tudo. Mas assim, eu agradeço muito a rede de apoio que eu tenho, né? O pai do meu filho é uma rede de apoio para mim. A minha mãe é uma rede de apoio gigantesca. Se eu, por exemplo, eu tirei para trabalhar de casa, que hoje é possível e graças a Deus, graças à internet, aos processos eletrônicos, né? A gente tem hoje essa possibilidade de trabalhar de casa. E às vezes eu digo, não, hoje eu vou trabalhar em casa, porque eu tiro a manhã ali para organizar a casa, fazer comida. Quando os meninos vão pro colégio, aí pronto, a tarde é toda livre para trabalhar. Só que às vezes isso não acontece, né? Pela manhã eu tenho que sair. Então é aquela famosa ligação lá, pode ficar com o neném hoje, tem como ficar, providenciar o almoço. Então assim, a rede de apoio é um fato, para mim é o principal. Sempre, para mim, eu não sei como seria, como funcionaria. Lógico que iria me adaptar, isso é fato, porque a gente não tem pra onde correr. Mas para mim a rede de apoio é fundamental. Segundo, o que você puder fazer hoje, faça. Não deixe para amanhã, né? E ter um agendazinho. A gente hoje tem todas as ferramentas, né? No celular, computador, em que a gente consegue colocar ali um lembrete pro prazo que vai vencer tal dia, para uma peça que é importante, responder um cliente. Então, às vezes, ter organização é fundamental, né? Tanto dentro da nossa casa, como no trabalho. Porque se tudo fica desorganizado, infelizmente, não tem como conciliar.
Doutora Ravena, você é advogada autônoma? Sim, autônoma. E Eu até sim. brinquei com a senhora que a gente estava Foi. conversando, que meu sócio é Deus, né? O melhor sócio do mundo. Sim, eu quero... Sim, então eu sou advogada autônoma, ainda tem essa, né? Que aí eu acabo tendo toda a carga do trabalho pra É mim. porque o advogado autônomo, ele participa de todos os processos. Sim, de tudo. Ele, desde a captação do cliente, o atendimento, Isso, somos até, tudo. até finalizar, até a última instância. Sim. E quando você... E o jovem advogado, ele inicia justamente isso, né? Na advocacia autônoma, onde você tá ali sozinho, você é o seu RH, você é o seu financeiro, você que administra todo o seu escritório, né? tudo. Até porque o jovem advogado, ele não precisa de um escritório, ele mesmo é o seu próprio escritório nos primeiros anos. E no caso da mulher advogada, mãe e autônoma, então já são circunstâncias que vão criando barreiras, dificuldades, desafios, mas que, claro, podem ser superados, como eu estou vendo aqui nesse nosso bate-papo. A doutora Priscila, a doutora Ravena, que dia após dia vão superando, né, cada obstáculo. Todos os dias. Vocês falaram que tiveram suporte, né, familiar, mas eu pergunto agora, e suporte de colegas profissionais? Porque quando a mulher está na gestação, existem prazos. Os prazos, eles continuam, né? Isso não impede. Não se interrompe, Não né? se interrompe. E o que acontece? Muitas vezes a mulher, ela está indisposta, a mulher está passando por uma gravidez de risco. Quando vocês, né, engravidaram, vocês tiveram um suporte de colegas profissionais da área que deram aquele apoio naquele momento, claro, de um momento que vocês estavam fragilizadas e precisando desse apoio profissional? No momento da gestação em si, para mim não, porque quando eu fiquei grávida, eu fazia outra graduação do primeiro filho e da segunda eu estava terminando a graduação em Direito, né? Mas, diante da dificuldade do meu filho mais novo, muitas vezes eu não pude estar presente. E aí eu sempre tive sociedade. Então, era uma sociedade com outras mulheres, né, que naturalmente compreendem a situação, e muitas vezes elas foram o meu suporte da vida, assim, do emocional, do psicológico, né, e dos prazos. Então, assim, a gente passou muito perrengue junto. Eu tenho um sócio, assim, há mais de 5 anos. E a gente era nosso próprio escritório e a gente ia pro fórum sem ter um cliente, sem fazer nada, pegava processo dos outros colegas para poder ser conhecido no fórum, no TJ, no trabalho, porque a gente sabe que todo esse passo a passo para quem é jovem advogado é necessário. Então, às vezes a gente marcava, 2 vezes na semana a gente vai no fórum para ficar conhecida. E muitas vezes eu não podia acompanhá-la, ela ainda não era casada, ela não tinha filhos, mas ela continuou persistindo no nome da sociedade para hoje a gente estar onde está, né? Então é isso que você falou, é um caminho, e sempre que puder cumprir um prazo, cumpra antes, porque vai acontecer algo dentro da maternidade que você não vai estar disponível naquele dia, naquela hora, para fazer aquele protocolo no último dia. Então eu acho que isso a maternidade treina a gente, né? Eu tive o privilégio de me formar já tendo meus filhos maiorzinhos, então o pai dele também sempre me deu muito suporte. Eu não sou daqui, né? O sotaque entrega um pouquinho. Eu sou pernambucana, mas moro nessa terrinha maravilhosa há 10 anos. E não tenho família. Então, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmão, não tem ninguém. Só tem eu e o pai deles, né? Então, quando eu me divorciei, também foi uma dificuldade, né? Porque eu precisei, e graças a Deus a gente tem esse relacionamento tranquilo. Mas, diante da minha ascensão profissional, eu cheguei e falei pra ele, olha, agora é tua vez de segurar as pontas, sabe? E aí ele foi muito homem pra dizer, ok, agora eu realmente vou ter que ficar mais com as crianças do que você. Então, eu tive uma experiência satisfatória, mas eu sei que essa não é a realidade da grande maioria das mulheres, né? Então, assim, é por isso que eu falei, é importante, sabe quando você tá no avião e você fala, primeiro você coloca a máscara em você, depois você coloca quem precisa de ajuda, é tipo isso. A gente precisa estar bem mentalmente, né? E ter essa rede de apoio é fundamental para que você consiga, em paralelo, manter a sua carreira em ascensão profissional. Sim. E você, doutora Ravena, como foi esse processo? Eu sou muito grata. Porque seu filho tem 4 anos, então... No meu segundo filho, e principalmente no ponto que você tocou, sobre essa questão do jovem advogado não ter escritório, né? Tem nem então, cliente. isso.
Então, quando eu comecei na advocacia, eu nunca havia estagiado em escritórios, porque ainda tem uns colegas que passaram ainda por um estágio em escritório na época da faculdade. Não, eu estagiei mesmo no Tribunal de Justiça, né? Fiquei lá mais de 2 anos. Então, quando eu saí da faculdade, eu realmente não sabia nada de advocacia, de escritório, de como é que funcionava, não tinha nada. Mas já era um desejo a advocacia? É engraçado, a advocacia, o meu sonho, de fato, e aqui a pessoa falando no podcast da advocacia, mas o meu sonho, de fato, é ser juíza, né? Porque todo mundo que me conhece sabe, então não adianta nem eu estar aqui dizendo. Não, mas a advocacia, ela me puxou, a advocacia me ganhou, certo? Até porque tinha um professor que ele falava assim, gente, vocês precisam passar na OAB, nem que vocês não queiram ser advogados, mas passem na OAB para vocês terem ao menos uma profissão. Ele dizia desse jeito pra gente. Ser bacharel não é nada. Para vocês ao menos dizerem que vocês são advogados enquanto vocês estão ali estudando para concurso. Só que eu tinha necessidade de trabalhar, eu precisava trabalhar, eu já tinha um filho, eu não podia ficar em casa só estudando, esperando passar. As coisas acontecerem. Não, eu não tinha essa opção, eu não tenho essa opção. Então, eu comecei a advogar. E aí, quando eu comecei a advogar, primeiro cliente foi aquela indicação de uma família, do parente. Ah, fulana, a minha primeira advogada. E puxa, e dali foram outras indicações. Mas eu me lembro que eu entrei num grupo, né, de advogados, conheci um advogado e nesse grupo que eu estou até hoje, eles ajudam muito, tiram muitas dúvidas, né? E durante esse percurso, né, de quase 5 anos, eu tenho colegas advogados e amigos, né, que eu posso dizer que são de fato meus amigos, que até hoje me apoiam. Acho que a gente, independentemente de quantos anos a gente tem de advocacia, sempre tem uma dúvida, né? Sempre ali surge um questionamento. A gente não sabe de tudo, né? Então, às vezes a gente tá aqui, fulano, apareceu um caso, mas eu tô em dúvida disso. Sim. E vai lá, a gente se ajuda, né? Muito pelo contrário, às vezes as pessoas falam que a advocacia tem muito essa questão da concorrência, né? De um querer passar por cima do outro. Eu já tenho uma sensação completamente diferente da advocacia. Pelo menos todas as vezes que eu pedi ajuda, eu fui socorrida. Todas as vezes que eu precisei tirar uma dúvida, eu tive essa recepção. Eu tive no começo muitos colegas advogados que me mandavam processos, né? Para que eu pudesse atuar junto com eles. Como até hoje, muita parceria, graças a Deus. Mas, então, assim, eu tive uma experiência incrível nesse primeiro instante de apoio, muito grande. Sim, entendo perfeitamente. Até porque a advocacia, ela exige isso, né? Exige essa parceria com colegas profissionais, porque se a gente for abarcar tudo, já com outras demandas pessoais também... Eu, como advogada, muitas coisas às vezes eu deixo até passar, assim, porque são tantos problemas que quando acontece comigo, assim, deixa passar isso daí. Você se coloca no lugar do outro, né? Aí deixa passar isso daí. Porque realmente a gente acaba abraçando muito o problema de muitas pessoas, ainda precisamos lidar com problemas pessoais, mas é muito interessante essa perspectiva. Então, vocês tiveram esse apoio profissional. Sim. A doutora Priscila já com amigas, a doutora Ravena também com colegas já atuantes na área bem no início, né? Sim. Então é muito importante, né? Isso é fortalecedor. Agora, a minha questão, uma grande questão, até porque a advocacia, ela trouxe muito isso para mim, do lado de você se tornar uma pessoa mais humana. Quando eu entrei para a área do direito, que eu pude lidar com situações das mais diversas possíveis, com realidades muito diferentes daquelas que eu vivenciei. E vocês, na perspectiva hoje, né, de mulheres mães, o fato de vocês serem mães mudou a abordagem como advogada e de alguma forma? E de que maneira muda essa abordagem? Mudou, pra mim mudou totalmente, assim, nas áreas de atuação. Tipo, eu não consigo trabalhar em processo de família, por exemplo. Sim. Exigia uma cobrança externa de que eu fosse uma militante da bandeira do autismo, porque eu tinha um filho com autismo, né? Então me via nessa pressão, mas era uma coisa que eu não queria me aproximar. E eu tive que respeitar esse momento, sabe? Porque eu fiz, poxa, eu vivo autismo 24 horas do meu dia, eu não quero trabalhar também com isso. Então, por mais que seja um posicionamento talvez um pouco frio,
E isso era o que mantinha a minha força para permanecer sendo mãe de uma criança com tantas dificuldades dentro de casa. Então, isso me ajudou a saber o que é que eu queria profissionalmente. Então, já na enfermagem, por exemplo, quando eu já era mãe, eu também não queria trabalhar com criança. Né? Eu vi uma criança que começava a chorar, enfim, eu ficava muito sensibilizada com isso. E também essa questão da maternidade me fez ver que eu precisava sair um pouco do contencioso, que tem essa agenda um pouco mais louca, mais apertada, gerir o tempo é mais difícil, são audiências, às vezes o cliente quer te ver naquela hora. E eu vi no preventivo a possibilidade de conciliar, passar mais tempo com os meus filhos em casa. Né? Hoje, nessa minha nova contratação, a empresa é de fora, então eu faço tudo online, tudo remoto. Então, ali, enquanto uma reunião e outra, eu consigo ver a criança, ver o menino, dar alguma assistência, fazer uma tarefa, corrigir alguma coisa. Então, assim, eu acho que a maternidade me levou a saber o que é que eu não quero na minha vida profissional. Talvez, se eu não fosse mãe, a minha carreira seria totalmente diferente. Talvez eu enveredasse por outras áreas. Mas como eu me formei já sendo mãe, eu já tinha isso muito claro, do que é que a Priscila quer como profissional e como ela não quer. Claro que eu trabalho loucamente, mas eu já consigo gerir esse tempo melhor das escolhas que eu fiz e que me tornaram a profissional que eu sou hoje. Sim. Acho que é basicamente por aí como que ser mãe mudou a minha perspectiva profissional. Sim. E já é um caminho, né? Uma dica já para os advogados, que a advocacia preventiva. Vem pro direito digital, essa onda que eu tô surfando, quero gente comigo. Mas ainda assim, tem aquela ideia de advogado é litígio, né? A gente nunca vai se dissociar disso, é fato. Verdade. Até porque para você trabalhar no preventivo, na advocacia, é difícil. Nem todo empresário quer comprar ideia, acha que vai perder dinheiro, que não entende que aquilo é uma gestão de risco, gerir, mitigar risco, a advocacia preventiva, mas com o advento da tecnologia a gente vê que esses processos e o crescimento da legislação, né, voltada para esse ramo, ele tem trazido novos frutos do direito, né, e várias áreas de novas atuações. Então eu sempre digo para os colegas assim, até os mais que já estão na militância há muito tempo, a tecnologia ela veio para mostrar que a gente pode fazer o direito de diversas formas. Né? É uma área já, é uma dica para os jovens advogados. Jovens advogados, estou precisando de pessoas qualificadas. Entendo. Doutora, agora assim mudando um pouco o assunto, mas puxando um pouco para a questão da saúde mental. O advogado hoje, ele é muito cobrado por produtividade, né? Ele tem que ser uma pessoa muito proativa. Aquele cliente, às vezes, manda uma mensagem, o jovem advogado sofre muito com isso. Porque hoje nós temos um mercado com muitos advogados, então para as pessoas a informação ela está muito acessível. Você acessa o Google, você já encontra ali uma resposta pronta, que a gente sabe que não é bem assim, mas essas pessoas elas estão se acostumando dessa forma. E é um imediatismo de até mesmo um cliente manda uma mensagem, tem que responder na mesma hora, porque se você não responder naquele exato minuto, ele já procurou outro advogado, ele já fechou com outro advogado. Então, existe essa cobrança, né, do advogado pela produtividade e a advogada mãe, né, como que fazer para lidar com essa pressão em cima da produtividade, quando você tem também outros problemas a serem resolvidos que não podem ser deixados de lado. Eu sempre busquei, né? Claro que eu já vivi assim, entre altos e baixos, né? Entre entregar, né, isso imediatamente para o cliente, dar essas respostas o quanto antes, porque o jovem advogado ele tem dois meios. Primeiro, que não tem cliente. Segundo, é precificar. Porque se precificar muito alto, o cliente não fecha, vai ter um cliente mais barato, né? Então, assim, saber o valor do seu trabalho. E, em paralelo, a Jovem Advocacia ele tem muitos artifícios que ele pode aliar ao crescimento da sua imagem profissional. Eu sou uma ferrenha defensora do posicionamento em rede social, desde que você entregue conteúdo de qualidade. Né? Então, assim, claro que eu sempre digo também, só vai ganhar dinheiro na advocacia, a não ser que você tenha, né, muita sorte, não foi o meu caso. Eu passei 3, 4 anos ralando muito, porque não caía um honorário na minha conta, não fechava com o cliente, mas eu nunca desisti. Em paralelo, eu ia construindo a minha imagem nas redes sociais, dessa parte de LGPD, do preventivo, e hoje eu venho colhendo os frutos disso. Então, você precisa ter uma saúde, essa advogada tem que ter uma saúde mental em dia, porque o dinheiro demora para chegar.
E aí, você precisa ser persistente, né? E saber que essa gestão de tempo com o cliente nem sempre vai ser a saída para você conseguir mais clientes. Você está fazendo um trabalho bem feito, você atender o cliente com qualidade, você saber o valor da sua hora, você estar em contato com outros colegas que vão te gerar boas companhias e bons frutos, estar sempre conectado aos eventos da ordem, a de associações, tá nesse network eterno é importante para a advocacia. Você ficando dentro da sua casa, esperando que os clientes apareçam para você, não irão. É verdade. Vá fazer contatos. A advocacia, para mim, é contatos. Contatos. Rede. Sempre vai ter aquele colega que já está muito mais à frente, que vai fazer um despacho, fazer uma audiência, e ali você vai, né, se fortalecendo na profissão. Mas você passa um tempo na liseira. Fato, gente. Não é assim, é um negócio difícil. Mas você vai conquistando aquilo ali. Então, rede de apoio, utilizar a internet, as redes, se posicionar, dominar o assunto que você gosta. Mas que você, eu sou uma advogada generalista. Minha especialidade é o problema do meu cliente. Se eu não souber, eu vou estudar para entregar. Sim. Sabe? Claro que hoje eu tenho escolhas mais assertivas do que eu posso ou que eu delego. Né? Mas até chegar lá, eu pegava tudo. E eu estudava tudo. Né? E entregava excelência. Sempre tive a minha carreira muito estipulada nessa base. E assim você vai construindo, né? A persistência, eu diria que é a palavra da minha vida. Persistência. Sempre assim, caía, tava lá de novo. Aí o cliente reclamava e eu tava lá de novo. Entregava melhor. É aquele over delivery. Eu não vou entregar só o que ele quer, eu vou entregar um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Ah, ele queria isso aqui. Não, eu faço essa notificação para você. Você está precisando? E ali você vai conquistando a confiança do cliente e ele vai te indicando. A advocacia ainda é muita indicação. É verdade. Né? O jovem advogado, ele tem essas cobranças hoje, que são naturais, porque ele está iniciando, né, a carreira dele. Mas é o que eu vejo que a advocacia ela exige muito isso, da produtividade, né? De você ser uma pessoa sempre proativa, sempre estar ali disponível. Mas claro que nós também temos nossos momentos que nós precisamos nos recolher, nós precisamos de um tempo para cuidar da família, cuidar da gente, ter um tempo só nosso, né? Isso é importante. E eu nunca abri mão. De ter momentos meus. Eu preciso treinar, eu preciso ir pro salão, eu preciso ter meu momento de mulherzinha e eu preciso ter um momento com a família. Então, eu não abri a mão disso por conta da profissão. Né? É um equilíbrio. É difícil, mas assim, até você chegar lá, vai ter muitos erros e acertos no caminho. Até porque tem momentos, né, que a gente quer realmente se recolher, ficar sozinhos. Acho que a questão de você tem que se respeitar, na verdade. Você precisa se respeitar. Às vezes, você chega num momento que você tá tão cansada, tão exausta, que naquele dia, que nem que você queira, você não vai produzir. E se você produzir, você vai produzir algo que não é legal, que não é bem feito. Então, às vezes, você precisa só respeitar o seu corpo, respeitar a sua mente. Você precisa de um dia pra descansar. Eu tô aqui no meio da semana, mas tem um dia que pra mim, hoje, eu não tô legal, eu não tô bem, eu não quero trabalhar, eu não tô legal. Aquele um dia de descanso pode ali na frente, depois, te trazer dias enormes de rendimento. Sim. Né? Um dia que você respeita o seu corpo. Isso, e a gente costuma passar muito por esses momentos quando a gente está passando por algum tipo de dificuldade. Por exemplo, você está passando por um divórcio, tem dia que você amanhece, você tá na lama, você tá no chão. Você tem que trabalhar, você tem que se erguer, você tem que estar ali. Às vezes não é o dia. E às vezes você só precisa respeitar o seu corpo, respeitar os seus limites. E no outro dia, começa tudo de novo. Bola pra frente. Começa tudo de novo. Só não vale desistir, né? E nem se entregar. Doutoras, para finalizar, eu gostaria de perguntar, né, para vocês, conselhos para as mães advogadas. O que vocês poderiam aconselhar jovens mães advogadas? Eu, durante a graduação, eu tive colegas que hoje são advogadas e que engravidaram ainda durante a faculdade. Então, eu acompanhei esse processo. E vocês já hoje, com uma carreira em ascensão, a doutora Ravena, criminalista, a doutora Priscila, atuante na área do direito digital, eu gostaria de saber conselhos para as mulheres que são mães, que são advogadas. Como conseguir conciliar realmente essa advocacia com esse lado materno, com esse lado da família, de dar atenção à pessoa que está ali esperando e que, claro, né, confia em você, que está ali com você para tudo. Acho que o primeiro passo, a mulher tem que entender que se ela já é mãe, algumas já são esposas e ainda estão ali, estudaram, se formaram, conseguiram passar na OAB e estão advogadas, o primeiro passo é elas entenderem que elas são altamente vencedoras, guerreiras por si só. Porque a gente
olhar toda a nossa trajetória, se a gente fizer uma análise, assim, de 5, 10 minutos, olhar para trás, quem a gente era, o que a gente conquistou, aonde nós estamos, aonde a gente quer chegar, isso já é motivo o suficiente para se orgulhar. Só aí já é motivo. A doutora tem 2 filhos, está aqui, maravilhosa, pleníssima, né? E tem todo um histórico, todas as lutas, todas as guerras que ela trava todos os dias, e estamos aqui num podcast, dando entrevista, aconselhando outros advogados. Isso aqui já é uma vitória, isso aqui já é uma conquista. Sim. Então, acho que um conselho que eu daria é você saber se orgulhar. Orgulhe-se de si. Né? Às vezes a gente tende muito a nos culpar, a querer achar ali os nossos defeitos. Mas tira um dia, olhe para você, olhe para sua trajetória. Pensar, tá difícil aqui, mas poxa, eu me formei, eu sou mãe, eu sou esposa, então eu tô aqui, mãe solo, e tô conseguindo, sabe? Que na força, até brinco com a minha mãe, eu tô aqui na força do ódio, mas eu tô conseguindo, sabe? E você se orgulhar de si, você paga o colégio do seu filho, você paga um plano de saúde, você dá pros seus filhos ali um lazer, sabe? Tudo isso é motivo para você se orgulhar. Eu acho que o primeiro passo é isso. Parar de se cobrar, de se culpar tanto e passar a se olhar mais com mais amor, com mais carinho, né? E principalmente não se anular. Nós mulheres, às vezes, tentamos nos anular como mulher. A gente só quer nos ver como mãe. Nós somos mãe, ou então profissional. E aí vem a parte que a doutora falou que é importantíssimo. Tirar alguns dias para o nosso cuidado pessoal. Fazer uma unhazinha, uma sobrancelha, ou uma rebom, não é? Doutor, chega, a gente sai renovada. No outro dia até para trabalhar é melhor. Né? Já chega no fórum ali toda trabalhada na produção, né? Então, assim, eu acho que o primeiro conselho é orgulhe-se de si. Olhe para sua trajetória, analise. Às vezes bate aquela bad, literalmente, né? Que a gente acha que não vai ser capaz, que não tá dando, que eu não tô fazendo direito. Por que as coisas acontecem pro colega assim? Por que a minha tá demorando? Por que não tá chegando? E ali você fazer uma análise. E, tipo, eu não sei qual é a religião, mas respeitando todas as religiões, mas pra mim, Deus é muito fundamental. Porque tem dias que é só eu e ele e mais ninguém. Eu até brinco. É só a sua dor. Nem sempre sua dor você consegue compartilhar com outra pessoa. Nem sempre você consegue falar com a sua mãe, ou com uma amiga, ou conversar ali com seu filho, se ele já tiver um amadurecimento, pra ouvir. Às vezes você só precisa de você e Deus, né? E pra mim, Deus foi essencial em muitos momentos da minha vida. Quando eu tava ali com 16 anos, gravidinha sozinha, ou ano passado, quando eu me separei, que eu saí de um relacionamento altamente abusivo, né? Então, naqueles momentos era só eu e Deus e mais ninguém. Então, eu acho assim, a fé, a força de vontade é muito importante. Então, esse era o meu conselho para as jovens advogadas e mães. Se eu pudesse dar um conselho, estou dando, né? Claro que dentro da realidade do contexto que eu experimentei, né? Cada um tem suas particularidades. Isso. Mas o que eu diria é, você vai errar. Sim. Você vai falhar. Você vai falhar como mãe, como esposa, como filha, como profissional. Essa hora é comum de todos, né? E você vai errar mesmo. Mas você não pode se vitimizar. A gente está vendo uma jovem advocacia que está saindo para o mercado com uma baixa autoconfiança, se comparando muito com um colega, achando que não é capaz, que não pode, precisando de outros artifícios para conseguir chegar mais longe, mais rápido. Então, respeitar o processo individual de cada um, né? É muito importante. Porque eu poderia muito bem, tenho um filho, sou casada, tenho um filho com autismo, pronto, não posso fazer mais nada na minha vida. É verdade. Né? Não vou mais buscar outros meios de me satisfazer. Eu nunca se utilizar dessas coisas, porque coisas adventos acontecem na vida de todos. Isso. Como que a gente vai enfrentar ele é que vai te diferenciar de você conseguir se permanecer e se fortalecer no mercado. Então, não se vitimizar. Todo mundo tem um processo. Se um chegou mais rápido é porque ele teve outras questões que ele foi superando, né? E a persistência, que eu sempre falo. E que você vai errar. Reconhecer que você vai errar, que você é humano, que independente de ser homem ou ser mulher, claro que a mulher carrega um peso maior pelo fato de ser mãe. Sim. Isso é fato, é inconteste. Então, a maternidade, ela querendo ou não, recai mais para a mulher. Mas você conseguir também pedir ajuda, né? Pedir ajuda, batalhar, permanecer firme e saber que ali aquele serzinho que precisa de você vai se orgulhar muito da trajetória que você está conquistando dia após dia. Seriam esses os meus 2 conselhos. Eu queria ter escutado isso de outros colegas advogados, mas eu estava às voltas com a minha maternidade. É verdade. Na verdade. Então, acho que seria isso.
Muito interessante. A doutora Ravena levantou a questão da fé. Sim. Já a doutora Priscila trouxe a questão de você não se vitimizar, né? Que também você também assumiu uma posição de protagonista. A Exatamente. mulher. Porque muitas vezes eu recebo, como é que Exatamente. você dá conta de tudo? Eu fiz, gente, não é que eu dou conta de tudo. Nem todos os dias a minha agenda vai fechar. Isso. Mas o que eu conseguir cumprir já vai ser ótimo, como a doutora Ravena Com falou. certeza. Pô, vamos se vangloriar dos pequenos acertos, sim. né? Esse momento mágico, grandioso que a gente espera lá no futuro, às vezes é o agora. Isso. A gente nem vai conseguir exatamente. experimentar no futuro. Exatamente. Né? Então hoje eu vivo coisas que eu queria viver há 10 anos atrás. Hoje eu tô num lugar que eu pensei, poxa, será que um dia eu vou chegar? E hoje eu estou. É isso. Mas assim, foi o dia a dia, aquela velha história, você vai plantando, Uhum. não desistindo, estudando, assim, precisa Isso. estudar, gente, precisa entregar conteúdo de Precisa. qualidade, Uhum. precisa ser diferente. Né? Às vezes é o jeito que você se comunica, Uhum. já é o grande Já. diferencial Com para certeza, você ser com um certeza, advogado é verdade. de destaque. É Já verdade. transforma tudo. Exato. Bom, foi muito incrível esse bate-papo. Poderia Eu ficar amei. falando aqui horas e horas, apesar de não ser mãe. Conseguir Sim. conhecer a história um pouquinho da doutora Ravena, Uhum. como mãe solo. Sim. Uma mãe que teve filho aos 16 anos, que Sim. conseguiu fazer a faculdade de Direito. Uhum. Uma história de superação. É porque você chegar até aqui, até esse ponto, existiu todo um processo, Sim. que foi um processo, claro, de muitas dores, mas também de muita superação. Com certeza. Então, são histórias inspiradoras também da doutora Priscila, que não assumiu esse lugar de vítima, que sim está se mostrando um excelente profissional. Quando eu vi o currículo da doutora Priscila hoje de manhã, eu tomei um susto, porque simplesmente o currículo dela é todo em inglês. Por isso que eu pedi no início para ela falar um pouquinho do currículo dela. Mas assim, você vê mulheres fortes, mulheres aguerridas e protagonistas da sua própria história. A doutora Priscila, ela assumiu esse papel de protagonista da própria história dela. A doutora Ravena também assumiu esse papel. E foi incrível esse bate-papo. Eu só tenho a agradecer a presença de vocês duas aqui, aceitado esse convite da APAC. Nós estamos já chegando no fim desse episódio, mas eu espero em algum outro momento vocês retornarem aqui pra gente já debater outros assuntos Sim, com também. certeza. Será um Ligados. prazer. Adorei conhecer a história da doutora Ravena, inspiradora de fato. Muito obrigada. Se pra mim foi difícil ter filho com 20, a Vale com 16, É, né? é complicado. Realmente é uma criança cuidando de outra, né? Exatamente. Então já são desafios diferentes. Então Sim. agradeço. Foi realmente muito bom esse nosso bate-papo. Espero que ajude outras colegas advogadas e mães, né, que estão aí junto com a gente nesse dia a dia jurídico. Sim, Né? a superar todas essas barreiras. Eu também e chegar lá agradeço. também. Agradeço demais o convite. Eu amei o papo, amei a conversa, né? Eu gosto dessas rodas de conversa, de diálogo, porque é bem espontâneo, né? Sim. Flui de uma forma maravilhosa. Eu amei muito e é isso. Muito obrigada. Estamos aqui sempre. Vamos voltar outras vezes para Sim, trazer temas sobre à a disposição. jovem advocacia, a mulher Sim, jovem advogada sim. também. E falar de LGPD. E LGPD, que é uma área que muitos jovens advogados não conhecem. Exatamente. Sim. Uma área da atuação crescente, aí está um mercado muito bom para a gente desbravar. Desbravar, Com certeza, perfeito. verdade. Bom, pois nós já estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast A Jovem Advocacia Pode. Nós estamos aqui hoje com duas mulheres advogadas com histórias inspiradoras. E você que é advogada, que é mãe, se identificou com essa história, aprendeu aqui diversas possibilidades de encarar a advocacia junto com a maternidade, sem, claro, se anular, né? Se anular a sua vida também. Você assumir um papel de protagonista, de uma pessoa importante também. E foi muito bom, foi muito incrível, só tenho a agradecer. Espero que vocês também tenham gostado. E não se esqueçam de curtir, compartilhar o podcast. E até mais uma próxima. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Obrigada pelo convite.